Durante décadas, os oceanos guardaram sob sua superfície muitos segredos da Guerra Fria. Submarinos nucleares soviéticos que afundaram com suas tripulações e nunca voltaram para casa. Esses gigantes de aço estão espalhados pelos fundos marinhos de todo o mundo, do Atlântico Norte às águas geladas do Ártico, atuando como túmulos silenciosos cujo conteúdo permaneceu oculto por gerações. Inscreva-se e ative o sino para não perder nenhum de nossos vídeos sobre segredos submarinos, mistérios da Guerra Fria e descobertas impactantes nos oceanos. A história dos submarinos afundados não é nova. Sabemos que várias embarcações nucleares soviéticas se perderam em missões, acidentes ou falhas técnicas entre os anos de 1960 e 1980. Muitos desses submersíveis carregavam armas, reatores nucleares e toneladas de combustível radioativo. Por décadas, os especialistas assumiram que, sob milhares de metros de água, a corrosão e a pressão profunda simplesmente selariam essas ameaças para sempre. Era uma suposição baseada na lógica. As profundezas eram muito extremas para que a radiação escapasse facilmente, e a oxidação lenta dessas estruturas as manteria contidas. Mas essa lógica acaba de ser posta em dúvida. Recentemente, equipes internacionais de cientistas marinhos e especialistas em robótica submarina começaram a usar veículos operados remotamente, HROV, para filmar e escanear com precisão os restos de vários submarinos soviéticos perdidos. Equipados com câmeras de alta definição, sensores de radiação e scanners tridimensional, capazes de mapear estruturas sob extrema pressão do oceano. Esses robôs permitiram pela primeira vez uma aproximação real, que não depende de mergulhadores humanos, algo impossível nessas profundidades. O que os ROVs capturaram não foi simplesmente imagens de casco corroído. Foi evidência direta de que dentro desses túmulos de aço acontecem coisas que a ciência moderna mal começa a compreender. Quando um dos robôs se aproximou do casco de um submarino submerso, a câmera revelou paredes internas corroídas de maneira desigual, buracos estruturais e zonas onde a pressão da água havia deformado completamente o metal. Em alguns compartimentos internos, o robô encontrou estruturas que pareciam torcidas de forma antinatural, como se tivessem sido submetidas não apenas à pressão, mas a explosões internas, colapsos segmentados ou falhas de contenção. As equipes de medição detectaram níveis de radiação inconsistentes com o esperado. Não se tratava de vazamentos enormes, nem de zonas com radiação instantaneamente letal, mas sim de aumentos mensuráveis em comparação com o nível de fundo marinho. Esses aumentos estavam localizados em pontos concretos dentro e ao redor dos compartimentos dos reatores nucleares e das zonas de armazenamento de combustível. Embora os medidores não tenham chegado a níveis que suponham uma catástrofe imediata na superfície, eles mostravam que a deterioração dessas estruturas é ativa e progressiva. Pior ainda, os dados sugerem que o fator mais perigoso não é necessariamente o reator em si, que costuma ser blindado por várias camadas de aço e concreto, mas a corrosão avançada das coberturas. Tanques e sistemas selados que sofreram décadas de exposição à pressão e à salinidade extrema da água profunda. Essa corrosão pode eventualmente permitir que substâncias radioativas e outros compostos tóxicos sejam liberados no ambiente marinho circundante. Mas a descoberta mais perturbadora não foi física nem química, foi estrutural e dinâmica. Os ROVs também estavam equipados com sensores que mediam a integridade do casco e sua deformação em tempo real. Alguns dos destroços parecem estar no que os engenheiros chamam de estado crítico de colapso estrutural, onde pequenas falhas podem provocar rupturas maiores sem a necessidade de um evento externo. Isso significa que um colapso brusco do casco poderia ocorrer sem aviso prévio, liberando materiais contidos durante décadas. Essas observações levaram a uma pergunta assustadora. O que acontece se um desses reatores ou outros sistemas sob pressão não apenas corroer, mas colapsar repentinamente, liberando seu conteúdo no oceano? E mais ainda, que consequências essas liberações teriam nos ecossistemas marinhos e, eventualmente, nas costas humanas? Para entender por que essa é uma preocupação real e não simplesmente uma teoria alarmista, é preciso considerar como esses submarinos funcionam. Os reatores nucleares dos submersíveis soviéticos da Guerra Fria foram projetados para operar de maneira completamente fechada e selada, com blindagens de aço de vários centímetros e múltiplas camadas de proteção. Além disso, os sistemas de contenção eram redundantes para impedir qualquer vazamento em caso de emergência ou dano externo. No entanto, depois de décadas sob milhares de metros de água, essas camadas foram expostas a uma corrosão implacável, à pressão constante e à ação química da água salgada. Embora a blindagem primária dos reatores permaneça relativamente intacta, os sistemas secundários, condutos, tanques de combustível e compartimentos auxiliares mostram degradação significativa
que poderia comprometer a integridade do conjunto em um futuro não tão distante. Os dados registrados pelos robôs mostram que em certas áreas a corrosão avançou tanto que o metal se tornou quase frágil, suscetível a quebrar com pouco mais do que a pressão natural da água profunda. Quando os engenheiros modelaram a progressão desses danos, perceberam que não há apenas risco de vazamentos radioativos localizados, mas também de uma possível liberação súbita de energia ou materiais se a estrutura colapsar de maneira abrupta. Isso nos leva a uma conclusão preocupante. O perigo não é estático, mas dinâmico e crescente. À medida que as décadas passam, a pressão da água e a corrosão continuam seu trabalho silencioso, degradando a carcaça de aço que mantém seladas essas armas nucleares submarinas. Embora não haja evidência de que algum desses submarinos esteja prestes a explodir no sentido tradicional, há indícios de que partes de sua estrutura poderiam falhar de maneira inesperada. E isso não é tudo. Comente submarino se você acha que os restos nucleares afundados representam um risco real e devem ser monitorados com urgência. Os robôs também capturaram anomalias nos campos magnéticos ao redor dos reatores e compartimentos que não se explicam unicamente por radiação ou pela presença de metais pesados corroídos. Essas anomalias sugerem que processos físicos complexos estão ocorrendo dentro desses naufrágios, possivelmente relacionados a reações químicas entre a água do mar e os materiais do reator ou do combustível. Embora os cientistas ainda não tenham uma explicação definitiva para esses padrões, eles sabem que não são sinais de algo estável. Pior ainda, algumas das leituras de sensores indicam a possível presença de compostos orgânicos e inorgânicos que não eram esperados nesse contexto, o que sugere que os processos de degradação interna poderiam estar produzindo subprodutos que alteram a química da água ao redor dos destroços. Tudo isso aponta que os submarinos nucleares soviéticos afundados não são mais problemas esquecidos no fundo do mar. São estruturas ativas em processo de transformação, com riscos que evoluem com o tempo. As descobertas dentro dos restos do submarino soviético acenderam alarmes na comunidade científica. O que antes era considerado um problema histórico e contido sob o oceano agora é percebido como um risco latente e ativo. Os dados obtidos pelos robôs submarinos demonstraram que esses naufrágios não são simples monumentos submersos da Guerra Fria, mas estruturas em processo de transformação com potencial de afetar os ecossistemas e a saúde humana de maneira direta se não forem monitoradas corretamente. Uma das descobertas mais alarmantes tem a ver com a liberação de material radioativo. Embora os reatores nucleares permaneçam relativamente intactos, os sistemas de contenção secundária, tanques de combustível e compartimentos auxiliares mostram uma deterioração avançada. Isso implica que pequenas quantidades de radiação ou subprodutos químicos podem se infiltrar lentamente na água circundante. Em um oceano como o Ártico ou o Atlântico Norte, mesmo emissões localizadas podem alterar a química da água e afetar organismos que são base da cadeia alimentar, desde plâncton até peixes grandes. Os modelos oceanográficos indicam que esses contaminantes poderiam se dispersar lentamente, acumulando-se em áreas específicas de correntes marinhas e aumentando o risco de bioacumulação em espécies marinhas, que são depois consumidas por mamíferos, aves e, eventualmente, humanos. O mais preocupante é que a degradação da estrutura é um processo contínuo e difícil de prever. Por isso, os cientistas não podem estimar com certeza quando ou onde poderiam ocorrer vazamentos significativos. Além da radiação, os sensores detectaram subprodutos químicos inesperados, derivados da interação entre a água salgada e os metais corroídos, bem como reações químicas dentro do reator e dos compartimentos. Alguns desses compostos podem ser altamente tóxicos para organismos marinhos, afetando a reprodução e a sobrevivência de espécies-chave. Essa descoberta sugere que o impacto desses naufrágios poderia ser mais complexo e silencioso do que se pensava inicialmente, estendendo-se por décadas e afetando ecossistemas inteiros sem que ninguém perceba imediatamente. Outro achado crítico foi a instabilidade estrutural do casco. Os robôs mediram deformações que indicam que algumas seções estão em um estado crítico, prontas para colapsar sob pressão mínima. Uma falha repentina poderia liberar simultaneamente múltiplos compostos e materiais radioativos, criando o que os engenheiros chamam de evento de liberação massiva, que poderia alterar a química de grandes volumes de água. Isso não implica necessariamente um desastre nuclear como o de um reator terrestre, mas sim um risco de contaminação localizada severa, com consequências ecológicas de longo alcance. Essas descobertas obrigam a repensar a ideia de que os oceanos são refúgios seguros para restos nucleares. Durante décadas, a narrativa predominante foi que a pressão e a corrosão lenta selariam os perigos para sempre. Agora, sabemos que o risco é progressivo.
e que o que antes era considerado inofensivo poderia se transformar em um problema ambiental e sanitário significativo. A tecnologia dos robôs submarinos foi chave para esse avanço. Equipados com câmeras 4K, scanners tridimensional e sensores de radiação e temperatura, puderam explorar compartimentos internos impossíveis de alcançar por humanos. As imagens capturadas mostram circuitos, válvulas e sistemas corroídos com precisão nunca antes vista, enquanto os dados em tempo real revelam anomalias estruturais e químicas que desafiam os modelos de previsão anteriores. Mas as descobertas não são apenas um alerta. Também oferecem uma oportunidade sem precedentes para estudar esses restos antes que ocorra um colapso maior. A informação coletada permite a engenheiros e biólogos marinhos compreender como esses materiais reagem sob décadas de pressão, corrosão e mudanças químicas, e desenhar estratégias de mitigação, desde monitoramento constante até intervenções de contenção seletiva. A implicação mais profunda é que esses submarinos afundados funcionam como laboratórios involuntários de processos extremos. Os sensores documentaram como a interação entre água salgada, pressão, metais corroídos e radiação produz fenômenos químicos e físicos complexos, que antes só podiam ser teorizados. Esses dados podem ajudar a ciência a prever melhor a evolução de outros resíduos nucleares submarinos, melhorar protocolos de segurança e antecipar riscos futuros. A nível global, a descoberta tem implicações para a política internacional e a gestão de resíduos nucleares. Se um colapso repentino liberasse quantidades significativas de material radioativo, mesmo localizado, os efeitos poderiam ser sentidos em águas territoriais de vários países, especialmente considerando correntes oceânicas e migração de espécies marinhas. Isso sublinha a necessidade de cooperação entre nações para monitorar e gerir esses restos submarinos, assegurando que os perigos não se propaguem inadvertidamente. Compartilhe este vídeo com alguém interessado na história naval e nos perigos ocultos sob os mares, para que veja como a tecnologia moderna está revelando segredos que durante décadas permaneceram ocultos.